nosso devocional. Alexandra Nascimento aqui, trabalhadora do reino. E como combinado, hoje é o dia 10 de 30 dias para se tornar uma mulher de oração. Isso mesmo. O Senhor é bom, maravilhoso na nossa vida. A gente atrasa, mas não deixa de fazer, porque eu sei, quero honrar, eu honro você que vem assistir aqui depois, tá bom? E hoje, pega a tua Bíblia, não se deixe influenciar pelo que te dizem, mas toma tu mesmo tuas próprias conclusões. Pega a tua Bíblia e vem comigo. Bíblia, caneta, caderno, anota, absorve pro teu dia de hoje, dessa quinta-feira, tá bom? Capítulo 10, viva o perdão de Deus. Nesse nosso encontro, nessa nossa aula, você vai aprender o que é perdão, né? O que é perdão? Será que eu estou acessando o perdão de Deus na minha vida, na nossa vida? Será que nós estamos acessando o perdão verdadeiro de Deus na nossa vida? É isso que você vai terminar esse nosso encontro sabendo hoje, tá bom? E aqui a gente vai ver, a gente não recusar a ficar preso à falta de perdão, tá bom? Vamos lá. A fim de desfrutar, viva o perdão de Deus e para com o próximo, né? O Senhor, Ele já nos deu um exemplo, o primeiro exemplo foi perdoar os nossos pecados, mesmo antes de a gente saber que precisava de perdão, mesmo antes de a gente saber cometer esses pecados, né? Pecado, tudo aquilo que desobedece ao Senhor. Se obrigar a falta de perdão, interromperá o fluxo. Essas são as consequências de falta de perdão. Se obrigar a falta de perdão, interromperá o fluxo do Espírito dentro de nós. Até mesmo as nossas orações podem deixar de ser atendidas. A palavra do Senhor nos fala que se a gente tem algo contra um irmão, a gente não consegue o acesso ao Senhor, sem que antes a gente vá lá e perdoe, né? Quando estiveres orando, não estiverem alguma coisa contra alguém, que nós também, o Pai Celestial, lhes perdoe seus pecados. Marcos 11, 25. Ah, Alexandra, mas o fulano de tal, você não sabe metade do que ele fez contra mim. O que é perdoar de verdade, né? Perdoar e deixar ele me machucar de novo? Perdoar e deixar esquecer? Perdoar é conviver, né? Não. Perdoar é tirar toda aquele peso, aquela força daquilo que foi feito com a gente. É decidir que aquilo não interfira na nossa comunhão com o Senhor. Existem pessoas na nossa vida, às vezes até parentes, familiares, que a gente não tem como conviver mais. Porque aquela pessoa, ela tem uma essência, uma tendência de nos machucar, continuar nos machucando. Perdoar é tirar o foco do que aquela pessoa fez comigo. Perdoar é lançar aquilo a Deus, né? Perdoar não é esquecer, mas minimizar o tamanho daquilo que aquela pessoa fez comigo. Esse tipo, se for algo muito grave, dificilmente a gente vai conseguir fazer sozinho, tá? É muito comum que a gente consiga apenas com jejum, oração, louvor e adoração a Deus. Eu sou uma que eu precisei perdoar, liberar o perdão. Às vezes a gente não liberou o perdão para o pai, liberou o perdão para a mãe, para algum amigo, algum parente que nos fez algo ruim. E eu sou uma que, se não fosse a bondade de Deus, se não fosse jejum e oração, eu não teria deliberado o perdão, né? O Senhor nos chama para que a gente possa ser como criança, porque criança, ela brigou aqui há 2 minutos, meia hora, já estão brincando de novo. Por isso que Ele nos chama para ser como uma criança. E isso é muito, muito sério, tanto que a falta de perdão em mim estava trazendo para mim doenças psicossomáticas, doenças. O remoer aquela situação, o remoer a sensação de aquilo me fez mal, trouxe doenças emocionais para mim, que refletiram inclusive no físico, né? Então, se você sente que você precisa perdoar alguém, lance isso ao Senhor, peça misericórdia, peça que o Senhor te direcione e te ajude a liberar, né? A fazer essa entrega, né? Porque isso vai interferir na gente ter a comunhão verdadeira com o Senhor, né? Se não perdoamos, além de ficar com ressentimento corroendo a mente e o coração, não podemos desfrutar completo perdão de Deus. O Senhor, Ele nos perdoa. A palavra Pai Nosso fala,
Perdoa as nossas ofensas como perdoamos os demais, né? Então, não vale a pena pegarmos aos poucos momentos de vingança interna. Saiba que o Senhor é Deus vingador. O Senhor é Deus que vinga. E toda plantação tem colheita. Não tem como eu plantar limão e colher acerola, né? Então, essa pessoa, em algum momento, vai vir as consequências dessa atitude dela, né? Mas não é nós, não é eu, nem você quem vai decidir isso. Quem vai decidir isso é o próprio Deus, tá? Então, o perdão não justifica a outra pessoa, mas liberta você, né? Existe uma frase que fala que não perdoar é beber veneno todo dia e esperar que o outro morra, né? Isso é muito forte, porque o não perdoar é eu estar me maltratando diário e constantemente, o outro tá tudo bem, e o outro tá lá de boas, né? Então, a fim de ter plenitude de sucesso verdadeiro, precisamos ser livres, e uma das formas de libertação é através desse perdão. Culpa tá entre as listas que fazem que a gente não se aproxime do Senhor. Culpa, falta de perdão, autossuficiência, ressentimento, tudo isso faz com que a gente não consiga ver a Deus como Ele realmente é, né? Por quê? Porque o Senhor só vai ouvir nossas orações se a gente tiver perdoado o outro, se não tiver nenhum rancor de nós no outro, tá? Ele fala que não julgue para que não seja julgado, né? Inclusive, eu lendo um livro ontem, Poder do Foco, ele fala de Bíblia. Nem é sobre Bíblia, mas ele fala de Bíblia. E nele, ele fala uma frase que eu não tinha parado para ver há muito tempo, né? Que ele fala assim: como eu posso conviver mais com as outras pessoas? Como eu posso ser uma pessoa mais agradável, né? Aquelas pessoas mais difíceis, como eu posso lidar com ela? Aí nele tinha assim: e se eu agisse como Jesus com essa pessoa, né? Como Jesus agiria nessa situação? Eu já tinha visto essa frase nas situações, né? Como Jesus agiria? E a gente pode trazer para a nossa vida também, né? Como Jesus agiria nisso que eu tô passando? Como Jesus agiria com essa pessoa, né? Como Jesus agiu comigo, que sou tão falha, tão limitada, tão cheia de sujeira, né? Precisa ser limpa todos os dias, né? Então fica aí essa reflexão. Então, além da gente perdoar ao Senhor, a gente tem que, ao outro, a gente tem que perdoar a si, né? Eu era uma pessoa que uma das formas que o inimigo mais usava a minha vida, a minha mente, meu emocional era se perdoar, a culpa, né? A palavra fala: perdoe e serão perdoados. Tem pessoas que já perdoam o outro, mas não se perdoam por algo que fez, né? Levar isso consigo traz doenças emocionais, físicas, espirituais, né? Então, aqui, se você sente que você não tem força de pedir perdão ao Senhor por algo que você fez, por você magoou alguém, esse é o momento de você buscar, pedir a Ele que te mostre, né? E aqui ele fala, ela fala, né? Além de converter, além disso, não tinha confessado. Aqui ela fala: eu não havia perdoado minha mãe, embora houvesse parado de praticar o ocultismo. Muitos livros sobre o assunto continuavam em minha casa. Além disso, a importância de limpar a nossa casa emocional, física, espiritual. Além disso, não tinha confessado 2 abortos que fizeram antes de me converter. Muito embora Deus já houvesse me perdoado por tudo quanto aceitei Jesus, eu ainda não conseguia me perdoar. A confissão desses pecados me ajudou a receber o perdão do Senhor. Já havia extinguido a mim, também quebrou consequências do pecado que eu permitiram invadir em minha vida. Ela teve 3 filhos depois disso, né? Depois da conversão. 3 ou foi 2? Lembre-se, Deus concedeu um caminho para receber perdão pleno e que Ele oferece por meio de confissão e do arrependimento. Você pode dizer: fiz isso, Senhor, e peço que me perdoe. Detesto o que fiz e não estou chateado. Estou chateado que nunca mais pretendo fazer a mesma coisa de novo. O Senhor é rico em perdoar, né? No entanto, se queremos que Deus nos perdoe por tudo, nós também devemos nos perdoar. A única maneira de receber perdão divino por nossa falta de perdão é perdoando os outros por completo. Então, o perdão verdadeiro não é esquecer. O perdão verdadeiro não é fingir que não existe. O perdão verdadeiro não é permitir que o outro nos fira novamente. O perdão verdadeiro não é só com o outro, é com nós mesmos, perante Deus. E a gente, às vezes, precisa fazer essa oração sincera para que o Senhor nos ajude a tirar essa culpa, né, do que a gente fez, se arrependeu, né? Tem que haver arrependimento. Se voltar a fazer, não adianta nada, né? E recusa-se a ficar preso na falta de perdão. Eu fiquei por muitos anos presa na falta de perdão com meu pai, né? E o Senhor, Ele trouxe misericórdia dentro do meu coração, trouxe o ar espiritual
dentro de mim. E eu pude entender que ele fez o que ele podia com o que ele tinha. E ele era só mais uma pessoa enclausurada, né? Uma pessoa que estava... Era uma pessoa que estava presa pelo vício do álcool. E com isso o inimigo usava ele contra a nossa vida, né? Então, recusa ficar presa à falta de perdão. Quando perdoar alguém, sentirá mais liberdade, plenitude e sucesso verdadeiro, né? Isso pode ser permanente, pode ser algo de imediato, pode não ser. O simples fato de você lançar a Deus faz com que você se sinta melhor. Eu li um livro que fala sobre fé também, David Young, já morreu ele, morreu esses anos atrás. Aí ele fala sobre fé, né, sobre curas. E ele diz que uma vez uma mulher chegou até ele, um homem chegou até ele, ele recebia muitas pessoas, ele é da China e Japão. Ele recebia muitas pessoas e uma dessas, um homem chegou até ele e disse que chegou para matar ele e que logo depois iria matar a ex-esposa e ia se matar. Aí ele disse, mas por quê? Não, porque eu tenho uma doença e essa doença, não sei se era problema nas pernas, artrite, alguma coisa assim. E essa doença, eu tenho essa doença e eu trabalhei por muitos anos, mandava dinheiro para minha esposa e ela, no lugar de guardar, no lugar de separar, no lugar de dar aos nossos filhos, quando eu cheguei no tempo de viagem e que eu me percebi, ela já estava com outra pessoa, né? E eu tenho um rancor contra ela e eu vou fazer isso, eu vou com a faca e disse, eu vou fazer isso, né? O poder dimensional da fé, alguma coisa assim, o livro. Aí ele disse, ele tem no YouTube também, David Young, se você procurar. Ele fala muito sobre esses 5 pontos de não ter comunhão com Deus, ele fala muito sobre fé. Aí ele disse assim, mas por que você vai fazer isso? Aí disse, porque ela destruiu minha vida, e nananã. Aí David pegou e disse assim, para que você se cure, é necessário que você perdoe sua esposa. Aí ele, eu nunca vou perdoar essa mulher, porque ela fez mal a mim, fez mal aos meus filhos, olha o que ela fez, ela me traiu e tudo. Aí ele disse assim, essa sua doença, ela é falta de perdão, né? E é possível que você consiga curar, se você todas as noites orar pela sua ex-esposa. Aí ele disse, eu lá vou perdoar ela. Ele disse assim, não, mas você pode fazer esse teste, faça esse teste. Ore todos os dias por ela, mesmo sem vontade, e diga, Senhor, eu me permito me colocar no lugar dela, eu me permito liberar o perdão para ela. Eu espero que, e junto ele ainda pedia que abençoasse ela, né? Abençoa a vida dela, que ela seja frutífera, que ela seja próspera. Ele disse assim, isso é loucura, mas eu vou fazer assim mesmo. Aí pegou e foi. Passou-se bons tempos. Aí o homem chegou até ele e disse, né, olha, eu quero lhe agradecer porque realmente eu fui curado, né? Depois eu vendo, pesquisando, gente, muitas doenças, elas são reflexos de como a gente psicossomático, né? Como a gente absorve, como a gente interpreta problemas estomacais, artrites, coração. Problemas do coração, gente, falta de perdão, né? Pergunte a cardiologistas, eles irão dizer, né? Intolerâncias, né? Faltas de perdão. E aí nele, aí ele pegou e chegou e disse, olha, eu quero lhe agradecer, hoje eu tô bem, essa é a minha nova esposa, eu vou me casar com ela, eu decidi liberar perdão pra outra, e hoje eu nunca estive tão bem como antes. Ele disse, né? Então, assim, existe um poder espiritual no perdão, né? Na ação do perdão. Existe algo muito arriscado, não perdoar, né? A mágoa. A gente vê muitos filmes por aí, né? Que diz, fulano, aconteceu tal coisa. Os filmes, né? Os inimigos mataram meu pai, eu cresci com aquele rancor, eu vou utilizar aquele rancor para me vingar, né? Mas isso só funciona em filmes. Porque o ódio, ele só faz mal mesmo a quem sente, né? A quem sente. E o outro tá lá vivendo tranquilo. As consequências dele virá. Então, peça a Deus que ele mostre qualquer pessoa que precise de seu perdão. A orar e assim o Senhor traz rapidamente essa pessoa à memória. Pode ser algo do passado distante ou recente. Confesse a Deus toda pessoa e todo ato que precise de seu perdão. E peça a Ele que lhe ajude a perdoar por completo. Perdão nem sempre acontece do dia para a noite. Em geral, ele é um processo. Em especial para feridas profundas e danosas. Se você perdoar alguém no dia seguinte e sentir mesmo ressentimento,
Mesmo a mágoa, a raiva e a amargura contra essa pessoa, não desanime nem pense que nada mudou. Às vezes, são necessários camadas de perdão para eliminar a camada de ressentimento que se acumularam ao longo do tempo. Continue a orar e a pedir que Deus a ajude a perdoar por completo. Tenha cuidado especial de perdoar os seus pais, seu cônjuge. Guardar rancor contra qualquer um deles trará tristeza e sofrimento apenas para a minha vida, né? Para a nossa vida. Peça a Deus que lhe mostre que existe algum ressentimento nessa área. Mesmo que as melhores pessoas, nas melhores circunstâncias, ainda pode haver momento em que será necessário perdoar, né? É sobre a gente lembrar que o outro fez o melhor que podia com o que tinha, né? Que eu também sou suscetível à falha, né? Somos todos suscetíveis à falha, a fraquezas, né? Descobri que se você orar pela pessoa que precisa perdoar, seu coração se abrandará em relação a ela. Olha aí o que David direcionou para esse homem, né? A verdade é que sempre passamos a amar aqueles por quem oramos. Por isso, no processo da oração, você desenvolve o coração de Deus em relação à pessoa que amagou. Então, a minha sugestão é essa. Ore por ela. Que a gente consiga ter um olhar de Deus com aquela pessoa. Porque se a gente tiver um olhar humano, a gente vai dizer, essa pessoa merece morrer, essa pessoa merece sofrer pelo tanto mal que ela me fez, né? Quanto mais a gente ter um olhar dele, o olhar de Jesus, menos a gente vai penar, mais a gente vai crescer, mais a gente vai receber do alto, tá? Se precisar de pedir perdão a alguém, busque orientação ao Senhor. A disposição de perdoar é algo que devemos manter pronto em nossos corações todos os dias. Isso não quer dizer que permitiremos que as pessoas nos machuquem ou que tenham atitudes destrutivas contra nós. Deixar que elas façam mal não é certo. Significa, em vez disso, que decidimos não abrigar a falta de perdão em nós, nem permitir que ela se transforme em amargura. Temos o poder de tomar a decisão de não viver com ressentimento dentro do coração. É uma decisão. Perdoar é uma decisão, tá? Amados, se o seu coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus. Recebemos dele tudo o que pedimos porque obedecemos os seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. 1 João 3, 21. É uma promessa mais do que suficiente para nós. Ter a consciência limpa de que a mente confiante permite que nos apresentemos diante do Senhor, cientes que Ele obedecemos e somos agradáveis a Ele. Sabemos então que Ele ouvirá e responderá nossas orações. Sabemos então, trata-se de um incentivo grande bastante para que eu mantenha a mente e o coração perdoadores o tempo inteiro. E quanto a você, né? Saia do poço de ressentimento e entre na fonte purificadora do perdão. O perdão de Deus é para com o próximo e para com você mesma. Senhor, aí aqui ela vem para a nossa oração, né? Os pontos para a fixação de hoje vai ser aqui, primeiros pontos, né? Não dá pra te passar, pra te ver os pontos pra guardar, né? Que é aqui. Não julguem, vocês não serão julgados. Não condenem, não serão condenados. Perdoem e serão perdoados, tá? Vamos orar para finalizar nosso encontro? Senhor, eu te agradeço por me perdoares e não te lembrares mais dos meus pecados. Mostre-me qualquer coisa que eu preciso confessar hoje para levá-la a ti e ser liberta. Todas as vezes que eu me afastar das tuas leis, teus mandamentos, convence meu coração de que errei. Peço de modo especial que reveles qualquer lugar em meu coração que abrisse falta de perdão contra alguém. Não quero manter nada dentro de mim que impeça minhas orações de serem ouvidas. Não desejo viver mais com ressentimentos por motivo algum. Ajuda-me a ser uma pessoa perdoadora, assim como tu demonstra perdão a mim. Que eu perdoe rapidamente e não espere a qualquer pessoa dizer ou fazer aquilo que eu acho que ela deveria. Mostre-me se há motivos para eu pedir que alguém me perdoe, para que outra pessoa sejamos curados e libertas. Se magoei alguém sem perceber, se existe falta de perdão no coração dessa pessoa, revela-me para que eu possa tomar providência de reconciliação. Se fui egoísta com alguém e isso levou a pessoa a ter imagem pior de si mesma, capacita-me a fazer as pazes com ela. Senhor, tira toda a raiva, amargura, ressentimento do meu coração. Derrama teu Espírito sobre mim e purifica-me de tudo que não vem de ti. Capacita-me a ser uma pessoa que vive o perdão que me deste para que eu também estenda perdão livremente aos outros. Efésios 4, 33. Em nome de Jesus. Amém. Há poder em recitar, há poder em falar, há poder
em orar em voz alta, mesmo que a gente não sinta nada. Quantas vezes eu já fiz orações através de escrita, recitando e reafirmando, mesmo não sentindo aquele desejo no meu coração. Porque há poder de quebra. Coisas quebram, coisas são ressignificadas quando a gente recita. Coisas espirituais acontecem quando a gente fala. A gente fala, bom ou ruim, tá? Então, quero te agradecer pela tua companhia mais hoje. Muito obrigada pela tua companhia. Hoje, encontro 10h30. Próximo encontro será tema a Deus, encontro 11. Tema a Deus, mas não fique temerosa. Temer não é ter medo. Temer é saber da soberania dele, tá? E amanhã a gente vai saber sobre isso com várias inspirações, né? O que a Bíblia fala sobre o temor do Senhor, são as coisas que falam o que é medo e o que não é, o que é temor, tá? As promessas, tá? E como lançar fora todo medo. Te agradeço pela tua companhia, muito obrigada. Nos vemos amanhã nesse mesmo bate-canal. E me conta aqui qual ponto que mais fez sentido pra você, tá? Não esquece de compartilhar com aquela amiga que precisa de uma palavra e você nem sabe que ela tá precisando, mas se sentiu de compartilhar com ela. Bora transbordar, porque se nos faz bem, por que não trazer pro outro também, tá bom? Obrigada pela companhia e até a próxima!